Olá, meus irmãos, boa noite. Muito bem-vindos ao nosso encontro de casais. Você é convidado a estar conosco nesse tempo de estudo da Palavra de Deus e também você pode convidar outros casais para estarem assistindo a esse nosso tempo de meditação. E o Senhor com certeza há de falar muito ao nosso coração. É muito bom estarmos juntos novamente para podermos aprender mais da Palavra de Deus. E temos a certeza que o Senhor há de falar muito profundamente ao teu coração. Vamos orar e vamos começar esse nosso tempo de estudo voltado para os casais. Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Obrigado porque a tua palavra não mente e temos experimentado isto, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e temos a certeza que todos os casais que agora estão assistindo a essa transmissão podem confirmar como que o Senhor tem sido bom para a vida deles, para a família, e mesmo aqueles que estão lidando com alguma situação podem confirmar que estão sendo sustentados e dirigidos pelo Senhor, e que esta é uma noite muito oportuna para que todos aqueles que estão com seus casamentos em ordem, com aqueles que estão com alguma dificuldade, todos nós teremos a oportunidade de aprender do Senhor e assim colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Muito obrigado, nós assim oramos, gratos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Semana passada eu tive o privilégio de conversar com o pastor Gilson Bifano. Ele é um pastor que trabalha com famílias, do Ministério Oikos. E enquanto a gente conversava pelo WhatsApp, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Casamento, disse ele, assemelha-se muito ao corpo humano. Diante dessa pandemia que nós temos vivido, dessa questão de vírus, aquelas pessoas cuja imunidade está mais forte, pessoas que não têm nenhum tipo de problema, talvez elas poderão até pegar o vírus, mas o organismo está forte. E aí então possivelmente os efeitos serão bastante ou bem menores do que poderia ser em outra pessoa. Porém, aquelas pessoas cuja imunidade está baixa, ela fica mais suscetível a não só contrair o vírus, mas o efeito na vida dela ser muito intenso. A mesma coisa, então, ele conversando comigo, ele disse, a mesma coisa é o casamento. Nesses momentos de crise, e possivelmente nós ainda enfrentaremos momentos de crise após esse tempo de pandemia, esse tempo em que muitas coisas estão paradas, algumas retornando agora, enfim, a economia sentirá, famílias experimentarão o desemprego, problemas financeiros vão surgir, a própria questão da quarentena, muitos casais tendo que passar mais tempo juntos, aquelas famílias, aqueles casais que já estavam com a imunidade baixa em seu relacionamento, possivelmente vão manifestar problemas após este período, ou já estão manifestando problemas, talvez por terem que passar mais tempo junto, algo que não era tão comum. Agora, talvez tendo que lidar com o desemprego, daqui a algum tempo, talvez lidando com a questão de problemas financeiros, enfim. Famílias vão ter que lidar com uma situação que é uma situação global, vai atingir todos nós, mas aqueles casamentos que já vinham com algumas questões não tratadas, elas poderão explodir neste momento. E aí, então, o pastor Gilson ele não tem necessariamente dados estatísticos, mas tem se percebido que por onde já aconteceu essa pandemia, já houve a quarentena, houve um certo acréscimo de casais entrando com o processo de divórcio. E daí, então, o nosso desafio de pensar sobre casamento, pensar sobre família, para que aquelas famílias que têm, ou casais que têm algumas coisinhas que estão arrastando ao longo dos anos e não resolvem, nosso objetivo é ajudar vocês para que consigam lidar com isso, para que quando vier uma questão mais séria, ou mesmo problemas externos mais sérios, não venha a afetar o seu casamento de tal maneira que vocês venham a sofrer muito. Então a nossa ideia com esse tempo também é ajudar-nos a prevenirmos
o nosso futuro, casamento, no sentido, aquilo que vai acontecer no futuro, para que o nosso casamento passe aí firme pelas crises que já acontecem e que neste ano especificamente está acontecendo com um pouco mais de intensidade dentro desse quadro de pandemia que nós estamos vendo no mundo. Então a ideia desse encontro é a gente parar e pensar um pouquinho sobre estas questões. E hoje a gente nós queremos começar olhando para dois textos aí na palavra de Deus, e você poderá abrir então lá em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, nós vamos ler o verso 24. Provérbios 18, o verso de número 24. Vamos ler dois textos inicialmente, e depois a gente vai comentar algumas coisas olhando lá para o livro de Gênesis. Mas olhando aí para Provérbios, Provérbios 18, 24. O homem tem muitos amigos, ou o homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo mais chegado que um irmão. O homem que tem muitos amigos pode ser arruinado por eles, mas há amigo ou existe amigo mais chegado que um irmão. Outro texto que eu gostaria de ler com vocês está no livro de Cantares. Livro de Cantares, o versículo de número 5. Abra aí a sua Bíblia. Cantares, capítulo 5. Versículo de número 6. Olha aí na sua Bíblia. Cantares 5, 6 diz: a sua boca é pura doçura, sim, ele é totalmente desejável. Assim, diz ela, é o meu amado, assim é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. É a esposa falando a respeito do marido que havia saído de casa, e ela pede ajuda às amigas, e ela então descreve ele desta maneira. E lá no finalzinho ela diz: assim é o meu amado, assim é o meu amigo. Essa descrição dela é uma descrição muito bonita, porque ela diz que o marido é o seu amigo. E aí o outro versículo que nós lemos dá a ideia do amigo mais chegado que um irmão. Nosso objetivo hoje é falar sobre a questão da amizade no casamento. Como cultivar esta amizade no casamento, a importância disso. Alguns diriam que um casamento ele é sustentado pela amizade. Outros talvez vão achar que é sustentado pela questão da intimidade do casal, a intimidade sexual. Nós talvez entendemos que, de fato, as duas coisas são necessárias. Digamos que todo casamento precisa de uma amizade íntima, que envolva não só uma área ou outra área, mas envolva tudo de tal maneira que a gente possa dizer que o nosso cônjuge, de fato, é o nosso amigo. Porém, alguns casamentos estão parecendo aquelas fogueiras. Para quem já teve a oportunidade de lidar com uma fogueira e de repente o fogo vai baixando, baixando, baixando e fica somente as cinzas. Mas ainda tem um certo calor ali, mas só está nas cinzas. Está bem ruim. Porém, alguém com um pouquinho de paciência vai lá e começa a soprar ou a promover um vento que bate ali naquelas cinzas, e de repente um pouquinho das cinzas vão saindo e começa a aparecer ali alguma brasa um pouco mais brilhante. E aí essa pessoa com toda tranquilidade vai lá e começa a colocar alguns gravetos e continua jogando vento ali, de tal maneira que de repente aquele fogo começa a reacender, aquela fogueira começa a ter chamas novamente. A ideia é que o casamento, mesmo que ele esteja em cinzas, é possível que ele volte a ser como nos primeiros dias, como aquela chama que no começo ardia, mas que por uma série de razões, uma série de eventos, foi diminuindo as chamas. E olha, você que é casado, com certeza você tem consciência disso. Muitos são os eventos no nosso dia a dia que faz com que a chama ou as chamas no casamento venham a diminuir. E se não for cultivado, se não for soprado, tirando as cinzas, fazendo renascer de novo fogo, o casamento pode entrar em colapso. E não são poucos os que têm acontecido isso. E, infelizmente, até mesmo no nosso meio,
Pessoas que começaram com um casamento muito bom, mas de repente o casamento foi esfriando, esfriando, até que houve um total colapso. Quantos casais já criaram os filhos, casaram os filhos, estão já sendo até avós, e aí resolvem, olha, não dá mais, chega, eu não vou ficar mais com você. Tem acontecido um acréscimo de divórcios entre as pessoas da terceira idade. E isso é um grande desafio. Então, mesmo nós que estamos casados e a chama ainda está legal, mesmo tendo passado por alguns momentos de crise, o que é normal, conflitos fazem parte, e a chama de repente deu uma baixada, mas é hora de cultivar, de dar aquela soprada, tirar a cinza, colocar novos gravetos para essa chama crescer, para o casamento voltar a um nível que seja realmente satisfatório para todos. Então, a nossa ideia hoje, ao falarmos sobre a amizade no casamento, é tentar ajudar os irmãos e as irmãs para que o casamento de cada um de nós possa crescer cada vez mais. Só que para isso é muito legal a gente lembrar ou trazer à memória as bases bíblicas para o casamento. Da onde é que surge essa ideia de casamento? E aí a gente tem que voltar lá para Gênesis. Abre aí a sua Bíblia e vamos todos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2. Não vamos ler toda a narrativa do início, mas vamos ler alguns que nos ajudam, alguns textos, versículos que nos ajudam a relembrar, a trazer de novo à nossa memória a questão do casamento. Quem é que instituiu? A gente sabe que foi Deus. A Bíblia diz que foi o Senhor. E lá em Gênesis 2:18, nós encontramos o Senhor dizendo assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Deus olhou, após ter criado o homem, ter feito já o jardim, está tudo em ordem, ele cria o homem e ele olha e fala assim, olha, não é legal que o homem esteja só, não é bom. Então eu vou fazer para ele uma companheira, uma ajudadora, uma auxiliadora, aquela que vai fechar as lacunas, vai de uma certa maneira ou de maneira total, fazer com que o homem seja completo. Essa foi a proposta de Deus. E aí quando a gente chega lá nos versículos 23 a 25, Deus então já tem feito a mulher, e aí o homem diz, versos 23, capítulo 2, verso 23, então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher ou varoa, porque do homem foi tomada. Verso 24, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. E os dois, diz o verso 25, estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Percebeu? Deus cria o homem, ele está sozinho, não é bom. Cria a mulher, aí o homem vê a mulher, a chama de varoa, os dois estão ali. Aí ele diz que o homem vai deixar pai e mãe para se unir a essa mulher. A ideia do casamento, eles se tornam uma só carne. Deus cria dois seres distintos, homem e mulher, mas eles se unem e se tornam uma só carne. E aí o texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Quando Deus criou, havia uma total transparência entre homem e mulher. Digamos, podemos assim afirmar que eles eram de fato amigos, uma amizade pura. Eles eram uma só carne. Havia transparência, havia amizade. E isso foi o projeto de Deus. Então, quem começa tudo isso é Deus. Agora, tenta imaginar o casamento lá no Jardim do Éden, lugar perfeito. Não faltava nada. O homem cultivava a terra, mas sem o labor que nós hoje temos que enfrentar por conta do resultado do pecado. Não havia espinhos, não havia lá ervas daninhas, mas ele cultivava a terra, ele trabalhava, deu nome aos animais, eles viviam no perfeito paraíso, assim como nós achamos também que ia ser o nosso casamento, um perfeito paraíso, aquela noite especial, no dia do nosso casamento, roupa bonita, todos ali na festa sorrindo, você sorrindo,
período da lua de mel, aquela viagem gostosa. Para alguns já foi um certo trauma, já começou a cair um pouquinho a ficha da realidade. Para outros, no entanto, não, foi legal, a coisa foi caminhando. Chegam na nova casa, novos móveis, começa a abrir os presentes, olha, fulano deu isso, e vão se apaixonando cada vez, aquele paraíso, mas de repente começa a vir nuvens escuras e aquilo que era maravilha começa a escurecer, começa a ser algo pesado, algo terrível. Você realmente está sendo parecido com a sua mãe, você realmente parece com o seu pai. E aí começa toda aquela situação que nós já entendemos e conhecemos. E olha, com Adão e Eva foi a mesma coisa. Estavam lá no paraíso, tudo perfeito, essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é a varoa, por isso eu deixei até, ou no futuro, ele estava falando do futuro, porque ele não teve pai e mãe, mas vou deixar tudo para viver com ela. Vamos ser uma só carne. O homem deixa pai e mãe e se torna uma só carne. Transparência total. Não tem segredo para com ela, ela não tem segredo para comigo. Nós estamos em mil maravilhas. Estamos no paraíso. Porém, todavia, entretanto, acontece o pecado, capítulo 3. E aí, estraga tudo. Na verdade, os nossos casamentos sofrem, o ser humano sofre hoje por conta do pecado que entra no mundo. E a história de Adão e Eva, esse casamento tão lindo, tão bonito, é também afetado pelo pecado. Capítulo 3, versículos 6 a 8. Contando um pouquinho do momento em que eles comem do fruto que não deveriam ter comido. Versículo 6. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Versículo 7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Aquilo que era transparência, por conta do pecado, da desobediência, se torna vergonha. O texto cita que eles estavam nus e não se envergonhavam. Agora eles estão nus, percebem isso, sentem vergonha e fazem roupas para si de folhas de figueira. Mas a tragédia maior neste momento é o que o texto diz, que tanto o homem quanto a sua mulher, ao ouvirem que Deus estava pelo jardim, eles se esconderam de Deus. No original a ideia é de que eles se mantiveram escondidos. Sabe aquela coisa que está na mata e vai se escondendo cada vez mais, vai se ocultando cada vez mais, se distanciando cada vez mais para não serem encontrados? Esta é a ideia. Então, o primeiro problema que o pecado causa no casamento é fazer com que o casal se esconda, se afaste de Deus ou se mantenha longe de Deus. Este é o grande problema. E uma vez que eles se distanciam de Deus, eles se distanciam um do outro. Porque aí na conversa que Deus começa, mas quem fez vocês saberem que estavam nus? A mulher joga a culpa na serpente, mas o homem joga a culpa na mulher. A mulher que tu me destes. Então a culpa agora já não é dele, porque ele comeu porque ele quis. A culpa era dele, mas ele joga a culpa nela. Isso é casamento. Casamento à moda como conhecemos. Não conhecemos o casamento perfeito. Não conhecemos, a não ser pela Bíblia o que lemos, o momento em que Adão e Eva, sem pecado, viviam em perfeita harmonia, em perfeita amizade lá no jardim. Eu não conheço isso. Você também não conhece. Nós já somos a geração que nasceu depois do pecado. Então, nossos casamentos, se não vigiarmos, somos também assim. Lançamos a culpa no nosso cônjuge. A culpa é dele, mesmo que a culpa seja minha, mas eu tenho que depositá-la em alguém. É quem está mais perto.
Eu tive problemas no trabalho, eu desconto na esposa. A esposa teve problema no trabalho, em outra situação, ela lança isso sobre o marido, ela lança as suas frustrações no outro. Ele lança as suas frustrações nela. Foi isso que Adão fez. Foi isso o resultado do pecado. E infelizmente é isso que nós vemos até os dias de hoje. E só recapitulando, quando Deus fez o casamento, quando Ele criou tudo isso, Ele criou o perfeito. Homem e mulher eram transparentes um para com o outro. Eram amigos, mas entra o pecado e arrebenta com tudo. E aí então Ele olha e diz, você é a culpada. Na verdade ele culpa a mulher, ele culpa Deus, porque foi Deus quem deu a mulher para ele. Ele vai culpando exatamente todo mundo. E o circo está pegando fogo. Aquela fogueira que antes estava alta, ardia de felicidade, agora está em cinzas. Foi assim com Adão e Eva, é assim com o seu casamento, talvez já esteve assim, pela graça de Deus foi restaurado, mas alguns estão com o casamento assim. E para aqueles que ainda estão com o casamento assim, vale lembrar que lá com Adão e Eva, enquanto eles estavam acusando, Adão acusava a Eva jogava a culpa para outro lado, o casal que antes era próximo de Deus, agora está longe de Deus e consequentemente longe um do outro. Enquanto eles estão nessa situação, entra Deus. Mas Deus entra com a sua graça. E isso é muito especial para todos nós lembrarmos. Deus entra com a sua graça. Olha só o capítulo 3, o verso 15, a graça de Deus, que hoje nos é revelada no Evangelho. Olha só, versículo 15 do capítulo 3, o que Deus disse que iria fazer. Porém, inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha a graça de Deus aí. Sabe o que Deus fez? Deus acabou com a amizade entre a mulher e a serpente. Sabe aquela amizade que elas ficaram batendo papo lá no jardim? Olha que fruto bonito, olha, vocês deviam comer. Não, Deus falou para nem olhar, nem relar nele. Mentira, menina, você pode tocar, você pode até comer. Sabe qual é o problema de Deus? É que Ele sabe que o dia, menina, que você comer, você vai ser igual a Ele. Você e seu marido serão iguais a Ele. É mesmo, menina? Olha, vou comer desse fruto e vou dar para o meu marido. Aí então aquela amizade, o que Deus falou agora que vai fazer? Colocarei inimizade. Deus acabou com a amizade. Isso é a graça de Deus. Deus acaba com a amizade da mulher e da sua descendência. Agora, mulher e a sua descendência serão inimigos de quem? De Satanás, da serpente. Gente, isto é a graça de Deus, intervindo para salvar o casamento. Deus quebra uma amizade para salvar o casamento. E essa amizade em especial era a amizade da mulher com a serpente, com Satanás. Acabe com essa amizade. E o Senhor acabou com essa amizade. Esta é a graça de Deus. E deu resultado. O resultado foi magnífico. Versículo 20, olha aí na sua Bíblia, capítulo 3. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. Adão agora chama sua mulher de Eva. Alguém disse que é como se Adão tivesse se arrependido de ter culpado a esposa por aquilo que foi um erro dele. E aí então ele a abençoa, ele usa a sua autoridade para abençoar a esposa, dizendo que ela então será uma mulher que vai ter filhos. Ele dá esperança a essa mulher e ao mesmo tempo, digamos assim, reata os seus laços com ela. Porque se ela será mãe, haverá intimidade de novo entre eles. Ela então agora será mãe, mas ao mesmo tempo reassumirá o seu papel de esposa. O relacionamento dos dois foi restaurado.
vão ter que lidar com as consequências, é claro. Mas o relacionamento dos dois foi restaurado. Gente, isso é maravilhoso. E vale para cada casal lembrar que esta mesma graça de Deus, este mesmo Deus que agiu no momento de crise do primeiro casal, é esse mesmo Deus que está disponível a nós hoje. Assim como ele agiu lá na vida do primeiro casal que estava em crise, ele pode agir agora nos nossos casamentos quando estivermos em crise. Ele pode e vai agir. E é muito importante a gente observar que homem e mulher pecam, quer dizer, eles se separam de Deus, mas é Deus que vem até eles. É Deus que intervém, que quebra uma amizade que não estava dando certo, da mulher com a serpente. E aí então eles têm restaurado o relacionamento deles. E aí talvez vale a gente parar e pensar um pouquinho, já que vamos falar sobre amizade, ou estamos falando sobre amizade, o cultivo da amizade no casamento, a gente parar e começar a refletir um pouquinho como estão as nossas amizades extra-casamento. Porque algumas amizades extra-casamento assemelha-se muito à amizade da mulher com a serpente. Não faz bem para o casamento. Vale a pena, dentro do que vamos comentar hoje, rever um pouquinho essa questão das amizades. Diálogo vai ser uma das coisas que a gente vai citar. Comecem a conversar como casal, olha, essa amizade sua com fulano, com ciclana, não está muito legal. E aí precisa existir essa disponibilidade de deixar Deus trabalhar, essa disposição para deixar Deus trabalhar e quebrar algumas coisas que estão prejudicando o relacionamento. Mas que fique gravado no nosso coração o seguinte: o mesmo Deus que agiu lá com Adão e com Eva, restaurando aquilo que foi quebrado por causa do pecado, é o mesmo Deus que pode agir no seu relacionamento hoje. E a gente observou claramente nesses versículos, de maneira até um pouco superficial, mas deu para perceber, eles desobedecem a Deus, se separam de Deus, automaticamente se separam um do outro, começam as acusações, as trocas de farpas. Deus intervém, quebra uma amizade que de fato prejudicou e garante, daqui por diante não terão mais amizade, serão inimigos. O seu descendente vai ferir a cabeça, o outro vai ferir o calcanhar, uma referência àquilo que Cristo faria por meio da sua morte na cruz, destruindo Satanás. E aí então esse casal que antes estava aí rompido, o homem vai lá e dá o nome à sua esposa. Será a obrigação do homem. Ele tinha essa autoridade dada por Deus. Ele dava nome, como foi, ele deu nome a todos os animais. Ele dá nome à esposa, e o seu nome quem deu foi Deus. Então, Deus está acima do homem, o homem acima da mulher, e esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai usar lá no Novo Testamento. Por isso que ele usa essa expressão. O homem é cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem, e aí o cabeça da igreja. Então essa é a ideia. Então Adão aqui usa a sua autoridade e abençoa a sua esposa. Homens, sejamos como Adão, usemos da autoridade que Deus nos dá para abençoarmos a nossa mulher e não colocarmos peso sobre elas. Reassumamos a nossa posição de abençoador do lar. E isso é lindo, isso é maravilhoso, fomos criados para isso. Efésios capítulo 5, verso 25, traz aquela ideia do homem amar a esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Isso é abençoar a esposa. Então, é possível que o nosso casamento tenha e venha, ou tenha passado, esteja passando, ou vai passar por um problema muito semelhante, ou problemas intensos como passou Adão e Eva. Mas Deus pode intervir e restaurar esse casamento. Você crê nisso? Então, confie e deixe Deus fazer a obra que Ele precisa fazer. Mas como cultivar a amizade no casamento? E aí a gente termina com algumas dicas que não são novas, são bem conhecidas, mas é importante a gente poder lembrar e quem sabe podermos falar
como disse aquela mulher lá no livro de Cantares, a sunamita. Ela falou que o marido dela, o seu amado, era também o seu amigo. Como é que eu vou poder cultivar a amizade no nosso casamento? E lembrando que essa expressão cultivar, ela lembra muito a agricultura, né? O agricultor que joga lá a semente na terra e ele vai regando, ele vai cultivando, ele vai limpando o mato em volta e permitindo que aquilo que foi plantado realmente possa crescer. É um trabalho duro, porém recompensador, que traz grande alegria ao vermos o fruto realmente surgindo ali. Casamento é isso, é esse cultivo que é difícil, que é duro. Não é coisa fácil, mas é gratificante, é lindo, é maravilhoso. E é um trabalho que começa hoje e só termina quando você for para a glória. Não tem outra alternativa. É até que a morte nos separe. E alguns já estão casados há 5 anos, 1 ano, 1 mês, 2 meses, 10 anos, 17 anos, 25, 30 anos. Todos, você pode conversar com todos. Todos já passaram por momentos em que, de fato, tiveram dificuldades. Mas estão vencendo aqueles que estão se dispondo a cultivar o casamento, cultivar a amizade e outras coisas dentro do casamento. Hoje o nosso foco é amizade. E para cultivar essa amizade, eis algumas dicas. Primeira delas, compartilhem a si mesmos. Mente e coração. Quando a gente lê lá sobre a amizade de Moisés com o Senhor, diz que o Senhor falava face a face com Moisés. Quando a gente está namorando, para quem se lembra ainda do tempo que namorou, lembra que você ficava lá parado, um encostadinho no outro, né, o rosto quase relando, se não relando no outro, e vocês ficavam lá horas conversando, um olhando no olho do outro. Depois que casa, se perde totalmente isso. E como é difícil dar aquela olhadinha nos olhos da pessoa, face a face. É importante restaurar isso, compartilhem a si mesmo. Mas como que vai fazer isso? Isso, para acontecer, é necessário tempo. É importante tempo. Foi feita uma pesquisa, eu acho que foi nos Estados Unidos, com 30 famílias de regiões diferentes, de condições diferentes, econômica, social, pessoas totalmente diferentes, por 3 anos. Famílias que eram tidas como famílias felizes, para entender qual era o segredo deles. E essa questão de tempo foi identificado nessas 30 famílias. E percebeu-se o seguinte, que primeiro, eles evitavam atividades em que o cônjuge não poderia estar presente. Então eles evitavam atividades que os cônjuges não pudessem ou não poderiam estar presentes. Pastor Gilson, esses dias ele lançou lá nas redes sociais um áudio dele falando que esta quarentena está sendo muito bom, porque muitos casais eram tão envolvidos nas atividades da igreja, e a gente deve trabalhar na igreja, é claro, ele falou, mas eram tão envolvidos que se esqueciam da família. Ficavam lá o tempo todo sozinho, ou ele ou ela, mas a família não estava junta. Então percebeu-se, ele está dizendo isso, que agora está sendo bom, porque não está tendo culto. O culto tem que ser assistido em família. E nós louvamos a Deus, eu louvei a Deus quando eu vi isso, porque na nossa comunidade a gente tem tentado orientar as famílias a estarem no ministério, mas estarem juntos, o casal estar junto, e não separados. Por quê? Porque isso ajuda a compartilhar a si mesmo com o outro. Então se percebeu isso na família. E a segunda coisa que se percebeu é que essas famílias, que é na verdade o inverso, a primeira é que eles não gostam de ficar separados, a segunda é que eles gostam de estar juntos. Como é nos Estados Unidos, eles gostam de acampar juntos, gostam de viajar, fazer viagens longas juntos. Onde um está todo mundo. Aquela ideia da família em comunhão. Então compartilhem assim mesmo. Só que isso exige tempo. E a ideia é, comece a programar coisas em que todos vão poder estar. Que a família vai poder estar junta. E é muito importante que isso aconteça, para que haja esse compartilhar de si mesmo. Além do tempo, também é necessário diálogo, conversar.
discutir as questões principais da família juntos. O casal juntos, se são só os dois. Se tem filhos já numa idade que vão conseguir acompanhar a situação, coloque-os junto como família. Conversem sobre as situações. Não saia tomando decisões sozinhos. Homens têm muito esse lado. Primeiro, nós homens temos dificuldade de conversar. Enquanto a mulher gosta de ficar discutindo relação, né, conversando, o homem não. O homem é meio caladão, não quer conversar, não quer saber, deixa para depois. E muitas vezes o homem toma aquela postura de eu vou fazer e vou lá e resolvo tudo sozinho. E a ideia é que, embora o homem seja o chefe da família, um homem que serve a Deus, ele não deve, a não ser em raras exceções, liderar sua família de modo a ir contra os desejos, a opinião da esposa. Tem que conversar bem o que você acha disso, o que você pensa. Olha, estou pensando nisso. E dar também espaço para que ela venha e diga, olha, eu estou pensando nisso, o que você acha? E aí então orarem juntos, conversarem e aguardarem aquela ideia amadurecer no coração dos dois. Alguém já disse que, embora o homem seja o cabeça, a mulher é o coração. Então, homens, escute o coração de sua esposa. Mulheres, submeta-se à razão do seu marido. Busquem o equilíbrio, não busque ganhar. Porque se um dos dois ganhar, os dois perdem. Precisa ter equilíbrio. Homem não pode achar que ele falou e pronto, acabou. Isso não existe. Na Bíblia não existe. Não existe isso. Não podemos ser como Nabal. Lembra lá do livro de Samuel? Nabal, o louco, que só não teve a sua família e o povo exterminados, porque ele teve uma mulher sábia. A mulher sábia de Salomão, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Então mulheres não sejam tolas, homens não sejam loucos como Nabal. Converse, fale aquilo que está no teu coração. E esse diálogo vai envolver todas as coisas. Questão financeira, criação de filhos, vai envolver o relacionamento íntimo de vocês, como que vai funcionar, aquilo que agrada, aquilo que não agrada, as questões de compra lá na casa, como que a gente vai comprar isso, os planos futuros, como que a gente vai investir os nossos recursos, como que nós vamos atuar lá na nossa comunidade cristã, que ministério nós vamos exercer lá, de tal maneira que a família esteja junta. Tudo isso é conversado. E já que estamos falando de comunidade cristã, a outra coisa que a gente deve compartilhar, além de nós mesmos, que vai envolver tempo e diálogo, nós temos que compartilhar a nossa fé. Compartilhem a fé. A comunhão espiritual, ela é muito importante. Nós, como casal, temos que investir para que possamos compartilhar da nossa experiência de fé com o nosso cônjuge e vice-versa. Certo pastor disse que uma das coisas que o entristecia foi quando ele visitava algumas viúvas, ou mesmo viúvos, e ele perguntava, e o seu esposo ou a sua esposa era convertida? Ou era convertido? E ele dizia que ele ficava triste porque muitas das respostas eram assim, eu não sei. Ele nunca me falou a respeito disso. Conversem sobre isso, compartilhe a fé, conte de como Jesus alcançou você, como que você tomou a decisão por seguir a Jesus. Além disso, aquilo que a gente tem falado constantemente, façam o culto doméstico para juntos lerem a Bíblia, para juntos terem tempo de oração. Abandonem toda a tecnologia por um bom tempo para se dedicarem a estarem aos pés do Senhor, conhecendo mais do Senhor. Compartilhem a fé. Conversem sobre questões espirituais, coisas que preocupam vocês. Frustrações que vocês tiveram. Conversem, tenham esse tempo de falar sobre aquilo que o Senhor tem feito na família de vocês.
entendendo que as coisas que estão dando certo são bênçãos de Deus. Então, falem sobre isso. Fale de situações em que você percebeu a mão de Deus cuidando da sua vida. Compartilhem a fé. Isso é muito importante. E isso vai ajudar a fortalecer o casamento de vocês, os nossos casamentos. Compartilhem a confiança. Nossos casamentos precisam de maior fidelidade. Nós precisamos ser mais fiéis. Então, compartilhe a confiança. Deixe o seu cônjuge perceber, por meio das suas atitudes diárias, que ele não tem motivo para desconfiar de você. Mostre, deixe ele seguro. Uma coisa que a gente tem falado para muitos casais, e hoje tem sido instrumento para causar desconfiança, é o tal do celular. As mídias que a gente tem acesso. Quem é que estão aí nos seus contatos? A tua esposa, o teu marido sabe qual é a senha para acessar as suas redes sociais? Por que você não deixa ela pegar o teu celular? É necessário que haja confiança. E dentro disso, precisa, para que haja confiança, discrição e confiabilidade. Quando falta discrição, do tipo assim, os nossos segredos como casal, várias pessoas ficam sabendo. A sogra fica sabendo, o sogro, o cunhado, a concunhada, a tia, a irmã, não sei de quem, todo mundo fica sabendo. E era um segredo de vocês. Muitos casais estão deslizando nisso, contando coisas que eram muito particulares e vão e contam para outro, para um colega de trabalho. Há colegas de trabalho que sabem quantas vezes no mês você se relaciona intimamente com o seu esposo ou com a sua esposa, porque você conta. E conta detalhes que é só do casal. E isso tira a confiança. Boatos é outra coisa que tira também a confiança. Você começa a ouvir boatos sobre o seu cônjuge. Alguém começa a soltar alguma coisa. E aí você tem que parar e pensar assim, bom, isto que eu estou ouvindo condiz com aquilo que eu conheço do meu cônjuge? Coloque uma interrogação. Se existir alguma coisa de concreto, vá lá, dialogue com o seu cônjuge, exorte-o no sentido de encoraje-o a abandonar o erro, abandonar o pecado e voltar para a família. Mas não vá acreditando em qualquer boato que se conte. Há uma história muito interessante e até triste de um determinado pastor que ele estava na sua igreja pregando e de repente uma mulher no meio da multidão levanta o braço e diz que tinha algo para dizer para a igreja e foi dizer, acho que foi mais ou menos assim. E ela disse então que aquele pastor era amante dela. E ele disse, isso é mentira. E esta mulher então, ela disse, ele é meu amante e ele tem uma marca, uma cicatriz em tal lugar, lá na parte íntima dele. E a esposa dele sabia que aquela marca existia. Resultado, essa mulher que fez essa acusação e deu este detalhe, acabou com o casamento do pastor, acabou com o ministério dele. A mulher dele não teve dúvidas de que de fato ele era amante daquela mulher, por isso não o quis mais. A igreja o dispensou e ele foi embora com a vida acabada. Passado alguns anos, aquela mulher que o acusou, eu não sei ao certo se ela se converteu ou não, mas ela se arrependeu. E ela então contou a verdade a um diácono da igreja e disse o seguinte, olha, ele nunca foi meu amante, naquele dia eu menti. A questão é que eu era enfermeira e um dia que ele esteve no hospital para fazer um procedimento, eu vi a cicatriz que havia nele. Mas ele nunca foi meu amante. Ele estava falando a verdade. Foi um boato. Foi uma mentira. Então, antes de acreditar na mentira, no boato, confirme se é verdade.
Provérbios capítulo 16, verso 28, diz que o perverso espalha contendas, o difamador separa amigos íntimos. Não permita que boatos destruam o seu casamento. Ore a Deus e Ele há de revelar. Não há nada que esteja encoberto que vai ficar encoberto. O Senhor revela. Mas ore e deixe Deus agir. Compartilhe confiança. Provérbios 31, quando fala da mulher virtuosa, fala que o marido confia nela totalmente. O nosso cônjuge precisa confiar em nós plenamente. Compartilhe confiança. Quarta coisa, compartilhe alegria. Olha, se você for uma pessoa amarga, não conseguirá cultivar a amizade no casamento. Você tenta imaginar você ou o seu cônjuge sendo alguém amargo, irritado, que sempre está murmurando, chega em casa já com tudo azedo e desconta em todo mundo, não vai ter amizade no casamento. Você sendo a mulher rixosa, o marido sendo aquele cara intragável, desta forma, sendo uma pessoa amarga, você não vai conseguir cultivar alegria no casamento. Provérbios 17, 22 diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Por isso, aprenda a rir daquelas situações que não são assim tão graves. Sabe aqueles erros que a gente comete e depois você começa a rir junto com todo mundo da casa, tamanha bobeira que você fez? Quem tem filhos, possivelmente já entende um pouquinho mais isso. Como que a gente se diverte ao errarmos, ao ver os erros deles, ao verem eles tirando uma com a nossa cara por causa daquele erro que a gente cometeu. E a gente começa então a dar risada por causa das nossas próprias fraquezas. Comece a rir daquelas coisas que a gente erra, mas que não são tão importantes assim. Ria mais, dê mais risada. Cultive a alegria que não dependa de circunstâncias. Seja alegre em Cristo. Provérbios capítulo 15, versos 15 até o 17, começa falando assim, que todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente vive um banquete contínuo. Quem tem o coração alegre, quem está satisfeito em Cristo, as coisas não estão necessariamente tão boas do lado de fora. Mas ele está feliz em Cristo, ele está em paz, ele está em paz em Cristo. E é isso que você precisa cultivar. Cultive essa alegria que não depende de circunstâncias. O salário é baixo. Ele é baixo, então vamos nos adequar a essa realidade e vamos ser felizes. Não deu para fazer uma viagem para Buenos Aires, mas vamos para Botafogo. Vamos ficar felizes porque a gente pôde ir em Botafogo. Que praça linda tem esse Botafogo. E vai lá brincar de esconde-esconde, dar risada. Não deu para ir num restaurante, deu para comprar um picolé. Compre o picolé e fique feliz. Não deu para comprar o picolé, então vamos andar só na praça. Ria com isso, seja feliz com isso. Foque naquilo que você tem, naquilo que você consegue fazer. Deixe um pouco de lado aquilo que você gostaria de fazer e agora não pôde fazer. Seja feliz. Aprenda também nesse processo de compartilhar a alegria, a agradar o seu cônjuge. Paulo fala isso lá em 1 Coríntios 7, 33 a 34. Ele fala assim, mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar sua mulher. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. Observe, tanto o homem quanto a mulher tem a responsabilidade de agradar o cônjuge. Homem, agrade a mulher. Mulher, agrade o homem. Procure estarem juntos naquilo que você sabe que é legal para sua esposa. A gente sempre conta aqui, principalmente para os que vão se casar, tanto eu quanto minha esposa, a Marina, nós contamos a nossa experiência. Eu venho de um contexto, morando na cidade, com o pai que faleceu muito cedo, escassez de alimentos em casa. Minha mãe sempre passava lá
na mercearia ou mesmo na feira, alguma coisa assim, e pegava aqueles produtos que estavam mais em conta, porque já estavam bem maduros, por exemplo, frutas. Pegava lá a banana bem madura. Minha esposa vem de um contexto em que ela morava na zona rural, no sítio. E fruta, então, no sítio tem à vontade. Eles não pegavam fruta do chão, e não pegam até hoje, não pega a fruta do chão. É sempre a fresquinha lá do pé. Nós nos casamos. E aí então, lá ia eu comprar banana. Quando eu comprava a banana, eu ficava, mesmo que ela estava ali não muito madura, mas eu ficava desejoso que ela madurasse, ficasse todinha pitadinha, para eu comer aquela banana madurinha. Mas antes de eu comer, alguém já ia lá e jogava fora. Como era só nós dois em casa e eu não tinha sido, então era ela. Ela jogava fora as bananas. Com o tempo a gente foi percebendo essa nossa diferença. Ela gosta de bananas mais verdinha, vamos assim dizer, não tão madura, e eu já tinha preferência mais pelas maduras. Mas aí Deus foi trabalhando no nosso coração. Quando eu passo pelo mercado, eu pego as bananas mais verdes. E ela não joga fora quando fica madura. Procure agradar o seu cônjuge. Procure agradar o seu cônjuge naquilo que você sabe que vai trazer maior felicidade a ele. Em todas as áreas. Questão de higiene, vestimenta. Às vezes você vai descobrir que teu cônjuge acha legal determinado tipo de roupa, te deixa mais elegante, ela vai dizer, ou ele vai dizer. Comece a apreciar isso, por amor a ele, pela amizade que vocês devem cultivar. Um autor contou que ele se achava um excelente motorista. E ele então andava, e ele percebia que a distância do carro da frente que ele mantinha, para ele era segura, era normal. Até o dia em que ele percebeu que a distância que para ele era segura, para a esposa dele era muito em cima. E isso causava um estresse muito grande nela. Ele então, procurando agradá-la, manteve maior distância para que ela ficasse confortável no banco do passageiro. Esta é a ideia. São alguns exemplos de coisas que a gente pode e precisa fazer. Compartilhem a alegria também, ou compartilhar a alegria também significa compartilhar atividades que vocês gostam. Nem todo casal, e na verdade, a maioria dos casais, eles não gostam das mesmas coisas. Tudo igualzinho. Se gostar de tudo igualzinho, possivelmente não estariam casados. São as diferenças que acabam nos unindo. Mas algumas coisas a gente vai se adaptando e algumas coisas a gente realmente gosta. Façam isso juntos. Priorizem estar juntos. Uma noite saírem juntos, estarem com a família, estar o casal junto. Isso é uma das maneiras, uma das formas que você vai conseguir cultivar a amizade no casamento de vocês. Olha, quando a gente olha então para estas dicas, a gente percebe, olha, o trabalho é duro, mas é gratificante. Mas eu queria terminar lembrando um pouquinho aquilo que a gente viu lá de Gênesis. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que aconteceu foi que eles se afastaram de Deus. Vocês talvez já receberam nas redes sociais aquela ilustração que é bem legal, é um triângulo. Deus aqui em cima, homem e mulher aqui embaixo. E a ilustração indica que quanto mais homem e mulher estão perto de Deus, mais próximos um do outro eles estarão. Então, nosso desafio para você é não fazer como Adão e Eva fizeram, que foram se escondendo cada vez mais do Senhor. Mas que você e a sua esposa possam, ao compartilharem a fé, se aproximarem mais de Deus. E assim estarão cada vez mais próximos um do outro. Quanto mais vocês estiverem longe de Deus, mais longe vocês estarão um do outro. E é sabido que vários casais não têm tido o hábito de lerem a Bíblia, não têm tido o hábito de orar, nem individualmente e nem como casal. Casais que estão aí enfiados nas redes sociais, que estão enfiados nos canais de TV, nas suas séries, nos seus jogos de futebol, plural faltou aqui, jogos de futebol,
Estão fazendo um monte de coisa e estão deixando de lado. Olha, você vai pagar um preço muito caro. Muito caro. Dá tempo ainda de você começar a soprar aquela fogueira para as chamas arderem de novo. Cultive mais a amizade, cobre menos. Se você observar o trabalho do agricultor, ele e a planta, quem faz o trabalho é ele, né? A impressão que a gente tem. Mas a planta está lá, germinando, mas ele não fica abrindo a terra para ver como que ela está. Ele faz a parte dele. Então, cultive mais, cobre menos. E aí você vai ver resultados maiores. O nosso grande problema é que a gente olha pouco no espelho e olha muito para o outro. Olha para o espelho, veja os seus erros, no que você está errado. Ah, minha mulher não lê a Bíblia, mas você lê, o que você tem lido? Como que você tem lido? Cultive mais, cobre menos, espere. E reate o seu relacionamento com Cristo. Casais que estão mais próximos de Deus vão estar mais perto um do outro. Oramos para que essa dica ou estas dicas possam te lembrar de algumas coisas e te ajudar a voltar para o eixo, para os trilhos e de fato a trabalhar para que o seu casamento melhore cada vez mais. E oramos também para que a história de Adão e Eva nos motive ao nos lembrar que Deus é aquele que intervém e pode restaurar o nosso casamento. Oramos para que você possa ser extremamente abençoado e possa ter, de fato, um casamento restaurado para a honra e glória do nosso Deus. Feche seus olhos e vamos orar, terminando esse nosso tempo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos deu esse grande privilégio de passarmos esses minutos com os nossos irmãos e irmãs, aprendendo da Tua palavra. Obrigado porque vimos que o Senhor restaurou o relacionamento de Adão e Eva. Obrigado porque sabemos que o Senhor é o mesmo Deus que cuida de nós e pode também restaurar os nossos casamentos. Que as dicas que foram dadas aqui possam ser assimiladas por cada um de nós com o auxílio do Teu Santo Espírito e desta maneira, como famílias, como casais, possamos desfrutar o melhor do Senhor. Muito obrigado, Deus. Nós assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua família e que todos continuem desfrutando cada vez mais do Senhor. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima transmissão.